Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula aqui do curso Excel para Humanos. Nessa aula você aprenderá um pouquinho sobre tabelas, mas antes disso eu quero conversar com você sobre algumas questões. A primeira é sobre as mensagens. Pessoal, muito obrigado pelas mensagens que vocês enviaram, bem legal mesmo, e pelas sugestões de melhoria. Eu vou trabalhar sim para melhorar as aulas tranquilamente. Outras questões aqui também é Facebook e YouTube e lista de espera. Pessoal, eu quero fazer um convite para vocês, que é para vocês curtirem a página no Facebook, que eu vou deixar aí o link na descrição do vídeo, né, na mensagem. Eu vou deixar o link do YouTube também, eu vou deixar aí na mensagem, e eu convido vocês a se inscreverem lá no canal do YouTube e curtirem a página do Facebook. E eu preparei uma lista de espera. A lista de espera para você enviar para os seus amigos que querem fazer o curso, mas não entraram na primeira turma. Recomende para os seus amigos, se for o caso. Bom, eu quero dizer o seguinte, sobre o Facebook e o YouTube, eu pretendo postar vídeos sobre Excel lá no YouTube e pretendo postar dicas sobre Facebook, ou sobre Excel lá no Facebook. Por que que eu vou fazer isso aqui, né, do YouTube e do Facebook? Para você aprender mais, né? No caso, a gente vai concluir aqui o curso de Excel para humanos, mas eu continuo dando essas dicas, esses vídeos, essas aulas lá no YouTube e no Facebook totalmente aberto. Lá sempre que eu postar vai ser sempre aberto quando eu postar no YouTube ou no Facebook, alguma aula lá que eu postar, tá bom? Vamos lá, opa, clicar aqui em manter. Agora, voltando aqui um pouco aqui a aula, você vai aprender hoje sobre tabelas, né? Na aula anterior, na aula 1, você aprendeu bastante coisa, né? Operações matemáticas, concatenação, referenciar células tanto constante lá com o cifrão, né? Quanto relativo, autopreenchimento, abrir, salvar, exportar arquivos, faixa de opções, como personalizar a faixa de opções, aprender o que é guia, o que é opção, né? O que é grupo de opções, e aprendeu também a utilizar as teclas do seu teclado Page Up, Page Down, aprendeu a criar as planilhas, enfim, aprendeu bastante coisa. Agora nessa aula aqui nós vamos seguir a seguinte ordem: nós vamos organizar os dados, nós vamos gerar uma tabela a partir desses dados e nós vamos personalizar essa tabela aqui com algumas características, beleza? Então vamos lá, vamos fazer isso bastante rápido, de forma bastante produtiva. Lembrando que ainda tem a aula 3 que eu vou enviar para o seu e-mail. Não se esqueça se for para o seu caixa de spam, não se esqueça de, sei lá, de marcar lá no spam, alguma coisa assim, para que não fique na sua caixa de spam, ou que você consiga ver a videoaula, tá bom? Vamos lá, vamos continuar aqui. Aula 2, tabelas. Vamos organizar os dados. Eu vou primeiro, antes de abrir uma nova janela do Excel, Excel 2016 em português. Você pode utilizar qualquer versão, mas recomendo que utilize o idioma em português, tá bom? Vamos começar aqui a organizar aqui a nossa tabela. A primeira coisa para organizar a nossa tabela é uma boa prática que eu vou te dizer, é uma boa prática essencial, tá? É que as colunas da sua tabela devem conter os nomes, né, os tipos de dados que nós vamos tratar, né, que os itens da nossa tabela compartilham entre si. No caso aqui, eu vou colocar aqui nome do produto como nome da minha primeiríssima coluna. Vou colocar aqui custo de produção como a segunda coluna aqui da nossa tabela, e é o segundo tipo de dado que os itens da nossa tabela vão compartilhar, né? Que os produtos vão compartilhar. Preço de venda, muito interessante. Vamos colocar aqui também unidades vendidas. Unidades vendidas é a terceira, não, quarto campo aqui da nossa tabela, né? Quarta coluna, né? E nós vamos ter também aqui unidades produzidas. Unidades produzidas, eu vou colocar aqui lucro líquido. Certo? Certinho? Bom, eu quero dizer para você o seguinte, que o conjunto, né, dos nomes aqui das colunas da nossa tabela, ou seja, dos tipos de dados que a nossa tabela vai tratar, nós chamamos de cabeçalho da tabela. Bom, muito bom. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar a cor de fundo aqui
do nosso cabeçalho, eu vou colocar como verde na cor de fundo e vou colocar a letra em cor branca. Bom, eu quero dizer o seguinte para você, se você quiser mudar a cor de preenchimento e a cor da fonte, utilize essas opções que eu acabei de utilizar, que estão aqui na guia página inicial. Vamos continuar aqui. Certo, genericamente eu vou digitar aqui carro 1 só para dar um exemplo e vou dar uma dica para vocês, uma dica de auto-preenchimento. Quando você quiser gerar nomes genéricos em ordem, você pode utilizar o auto-preenchimento do Excel, essa ferramenta que parece um cérebro aí no seu computador, que você pode simplesmente vir aqui nesse bloquinho que existe aqui na parte inferior do lado direito da célula e arrastar. E aí ele automaticamente vai gerar, no meu caso aqui, o carro 2 e o carro 3 em ordem, né? Ele faz essa ordem numérica muito legal. Mas eu não preciso utilizar essas duas aqui. A única coisa que eu preciso para gerar minha tabela é do cabeçalho da tabela e de um item, né, exemplificando. Bom, vamos lá. Vamos continuar. Custo de produção, preço de venda, unidades vendidas, unidades produzidas, lucro líquido e nome do produto. Essa aqui, custo de produção e preço de venda, trata-se de dinheiro. Então eu vou selecionar ambas, né? É só eu clicar aqui na célula e arrastar, selecionando as células que eu quero selecionar. Clicar com o botão direito do mouse e vou vir aqui em formatar células. Agora que eu vim aqui em formatar células, perceba que abriu essa janela aqui, essa janela formatar células foi aberta e aqui existe a categoria, essa área aqui chamada categoria com essa lista de tipos de formatações de célula. Você pode testar todas as formatações ou formatações que você acaba utilizando bastante, né? Muitas dessas formatações, né? Dessas categorias, mas no caso que eu vou utilizar a formatação moeda, que vai automaticamente transformar aquelas células ali em valores financeiros. Vou clicar em OK, só clicar em OK, selecionou a categoria, clica em OK. Vou também fazer a mesma coisa aqui em lucro líquido, formatar células. Venho aqui em moeda, clico em OK. Bom, muito bom. Aqui, ó, unidades vendidas e unidades produzidas. A gente está falando de número, de quantidade, então nós vamos vir aqui em formatar células, número. Mas no caso aqui, nesse meu caso específico, eu não quero casas decimais, né? Esse campo que está dizendo, perguntando quantas casas decimais existirão no meu campo. Eu não quero casas decimais, então vou colocar 0. Você pode colocar 1, 2, 3. Geralmente você chega à precisão de 3 casas decimais, né? Principalmente aí se você for trabalhar com líquido, né? Geralmente é posto de gasolina. Eu já montei um sistema uma vez que dependia disso, né? De gasolina. E aí tinha que trabalhar com a precisão de 3 casas decimais. Bom, enfim. E aqui tem essa área para você marcar, né? Usar separador de 1000. Bom, você sabe que a cada 3 zeros à direita você pode colocar um ponto, né? Para o número ficar mais fácil da gente conseguir entender esse número. Eu vou marcar com certeza que para ter esse separador a cada 3 zeros à direita. Clicar em OK, certinho, está configurado. Agora eu vou terminar de preencher aqui. Custo de produção. Vou supor que esse carro 1 custa para ser produzido R$3.000. Uma dica que eu vou dar agora para vocês é o seguinte: quando você quiser ir para a célula do lado, não aperte Enter, né? A tecla Enter do seu teclado, aperte Tab. Por exemplo, preço de venda, vou colocar aquele que seja vendido por R$20.000. Se eu apertar Enter, vai para baixo. Agora, se eu apertar Tab, a tecla Tab aí do seu teclado, né? Aquela que tem uma setinha indo para esquerda e outra indo para direita, provavelmente a sua tecla Tab é assim. Só procurar no seu teclado que você vai encontrar. Bom, enfim, 20.000, apertei Tab, foi para a célula do lado. Isso transforma a nossa utilização do Excel bastante produtivo, porque a gente não tem que ficar clicando. E quando você aperta Enter, né, você não precisa ficar andando aqui no Excel. Você já aperta Tab e já vai para a coluna do lado. Tranquilamente. Unidades vendidas, eu vou preencher aqui 1000 unidades vendidas, Tab para ir para o lado. Unidades produzidas, eu vou colocar 1100. Bom, eu vou fazer uma coisa aqui, eu vou transferir essa unidade produzida, eu vou transferir, eu vou clicar aqui, ó. Tá vendo aqui o nome da coluna? No meu caso, na coluna E, eu vou inserir uma nova coluna, então eu clico com o botão direito. Vou clicar em inserir e perceba que foi criada uma nova coluna. O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou dar Ctrl X aqui, Ctrl V,
aqui, eu vou tirar essa coluna daqui e vou colocar para cá, porque eu acho que assim vai ficar mais organizado. E como essa minha coluna aqui ficou inútil, eu posso simplesmente vir aqui em clicar aqui em direita, né, com o botão direito em cima do nome da coluna, clicar em excluir. Só quero dizer uma coisa para você, é o seguinte, como que eu fiz para transferir, né, esses valores aqui de lá para cá? Eu selecionei os valores que eu queria transferir, dei Ctrl X e dei Ctrl V onde queria fazer isso. Agora, se você quiser copiar e colar, você pode dar Ctrl C, né? E aí depois você dá Ctrl V e você então terá duplicado esses campos, né? Terá duplicado essas informações, na verdade. Dá um Ctrl Z. Até o comando, né, Ctrl Z, eu estou falando isso tudo no seu teclado, né, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl X, Ctrl Z, tudo isso é no seu teclado, no teclado do seu computador. O Ctrl Z, ele cancela a última alteração que eu fiz aqui no documento. Bom, continuando, agora a gente vai fazer aqui o lucro líquido. O lucro líquido nós vamos utilizar uma fórmula. Deixa eu conferir aqui se ele também já está em moeda, e aí, para utilizar uma fórmula, o que nós fazemos? Nós utilizamos o sinal de igual. Pronto. No caso do lucro líquido, a fórmula será o seguinte. No meu caso, será o seguinte. Será unidades vendidas, asterisco para indicar multiplicação, preço de venda, menos para indicar subtração, custo de produção, asterisco, unidades produzidas, ou seja, vai ser a quantidade, né, o dinheiro total de vendas, né, de entrada no caixa, menos o dinheiro total gasto para produzir esse carro. Então vou dar Enter, olha lá, 16.700.000 foi o resultado. Bom, aqui já está organizado os nossos dados, né? Nós temos a primeira coluna, nome do produto, no caso carro 1, custo de produção, no caso aqui, R$3.000, preço de venda, no caso 20.000, unidades produzidas, no caso 1.100, unidades vendidas, no caso 1.000, lucro líquido, no caso R$16.700.000. Você já aprendeu também a formatar a célula como uma moeda, e claro que você pode explorar outras categorias para formatar as células de outras formas. Aprendeu a inserir e excluir coluna, aprendeu o comando Ctrl X, Ctrl C, Ctrl V. Agora você vai aprender a gerar uma tabela. Pessoal, uma coisa muito legal do Excel, que é um cérebro, é que você simplesmente pode selecionar qualquer célula aqui da nossa tabela. Selecionou qualquer célula da nossa tabela, você pode vir aqui na guia Inserir e clicar em Tabela. Automaticamente o Excel, que é extremamente inteligente para que o seu dia seja produtivo, seja lá no seu emprego, seja na sua vida pessoal, na chamada parte pessoal da vida, ele automaticamente fez essa seleção aí, sem você precisar selecionar nada, né? Só selecionou uma única célula que faz parte da tabela. E ele é muito inteligente, ele faz isso de forma automática, de forma dinâmica. Mas caso você queira alterar, é muito simples. Você está vendo esse símbolo aqui do lado do campo? Sempre que houver esse símbolo do lado do campo, significa que trata-se de uma seleção de células, né? Então você pode, caso queira alterar, clicar aqui, né? E você vem aqui e seleciona. Depois é só clicar novamente nesse símbolo e continuar o restante das configurações. No caso aqui, eu vou dar um Ctrl Z para continuar como estava antes. Vou cancelar aqui, vou vir aqui novamente inserir tabela, deu um erro ali. Ah, tá certo, estava certo. Eu só fiz aquilo para adiantar um pouquinho mais a aula. Bom, enfim. Continuando aqui, minha tabela tem cabeçalhos. Essa parte é muito interessante. Lembra que eu expliquei que essas colunas aqui formam um cabeçalho? Pois é. Ele está perguntando para você, sua tabela, basicamente ele está fazendo isso, sua tabela tem cabeçalhos ou não tem? Se tiver cabeçalho, ou seja, se você já estiver configurado os nomes, né, das colunas, você deixa marcado, do contrário, você deixa desmarcado. Meu celular acabou de tocar aqui, mas desliguei, não tem problema. Vamos continuar aqui. Bom, no meu caso tem cabeçalho, então vou deixar marcado, vou clicar em OK, se você tiver. Faça a mesma coisa, clique OK. Automaticamente a sua tabela foi gerada. Prontinho. Agora você tem uma tabela no seu
na sua planilha do Excel. Existem vantagens em ter uma tabela. Por exemplo, se você vier aqui em última, na última célula do último item, você pode apertar Tab, aperte Tab aí, teste, e uma nova linha da tabela será criada. Olha aí, eu posso criar quantas linhas eu quiser. E interessante que a formatação da primeira linha lá vai se repetir automaticamente nas outras linhas da minha tabela. Outra coisa muito interessante, uma vantagem de produtividade em relação ao Excel, é uma coisa muito interessante que é o seguinte: você pode reorganizar os dados de forma dinâmica aqui, utilizando essas setinhas. Mas para a gente utilizar essas setinhas, nós vamos, antes de tudo, preencher aqui a nossa tabela. No caso, eu vou utilizar o auto-preenchimento aqui, para gerar o carro 2, o carro 3 e o carro 4. Eu vou gerar também o auto-preenchimento aqui para copiar esse valor aqui. Aliás, copiar não, vou fazer o seguinte, deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Vou colocar R$ 4.000 aqui, automaticamente vai atualizar. E aqui eu vou, agora sim, selecionando essas duas, né? Essas duas células de R$ 3.000 e R$ 4.000. Eu vou fazer auto-preenchimento porque o Excel vai reconhecer uma sequência e ele vai aumentar aos pouquinhos os preços. Aqui eu vou colocar a mesma, eu vou fazer o seguinte, vai aumentar também 20, vai ser R$ 20.000. Vou selecionar, vou fazer auto-preenchimento. Aqui eu vou colocar, no lugar de aumentar, vou colocar diminuindo 100 unidades. Então, vou selecionar aqui, vou diminuir as unidades. Aqui no caso de aumentar, também vou colocar diminuindo, né? Selecionar aqui as duas células para o Excel reconhecer essa diferença e, portanto, reconhecer um padrão e fazer o auto-preenchimento já nesse padrão. Prontinho, a nossa tabela já está toda preenchida. É claro que você pode fazer aqui muitas e muitas linhas, tá? Não tem problema algum. Mas aqui é só para dar um exemplo, então só vou fazer 4 itens. Bom, uma coisa muito interessante do Excel que eu falei era utilizar essas setinhas aqui em cima. Como que você faz isso? Clica aqui na setinha. Olha, clica na setinha, tá? Com o seu botão do mouse. E aí você pode vir aqui em classificar do menor para o maior. Ou, por exemplo, vir aqui em classificar de A a Z ou de Z a A. Você pode mudar as ordens aí dos seus dados. Claro que com poucos dados, né, com poucos itens nessa tabela, isso parece um pouco inútil. Mas imagine aqui você tendo 90, 100, 200 dados sendo alterados constantemente. Aí se torna bastante útil você ter essa reorganização automática. E eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, se eu vier aqui, ó, classificar do menor para o maior. Perceba que automaticamente mudou, né? Veio o carro 4, né, que dá um lucro de 11 milhões, né, que é o menor lucro. Agora, se eu fizer o seguinte, classificar do maior para o menor, veio automaticamente o carro 1, né, de lucro líquido de 16 milhões e 700 mil no total. Agora, como personalizar essa tabela? Existem algumas características bastante interessantes para você personalizar a sua tabela, e uma delas é a cor, que é justamente o que eu vou ensinar agora. Tá vendo aqui essa guia design? Acesse aqui a design. Para acessar a guia design, um processo muito importante, tá? Você clica numa célula da tabela, vem aqui na guia design, e agora, para alterar o estilo dessa tabela, você vem aqui nessa área, nesse grupo de opções chamado estilos de tabela, né? Você pode clicar nessa seta aqui para baixo, vai aparecer todos os estilos de tabela aqui. Você pode também criar novos estilos de tabela. E aí você pode, por exemplo, eu vou colocar nessa cor aqui. Pronto, ficou. Eu acho bastante interessante essa cor aqui, né, nessas cores aqui. Mas claro, você também pode escolher outras cores que fiquem fáceis, por exemplo, para você ler. É muito importante que essas cores sejam fáceis para entender os dados ali. E por isso eu inclusive recomendo que você utilize esses estilos de tabela que o próprio Excel oferece, porque eles já são pensados justamente na facilidade de ler esses dados. Vamos ver um legal aqui. Esse aqui parece interessante. Olha, bem interessante, né? Combina com o cabeçalho, com a cor que eu escolhi lá no começo. Você já aprendeu a reorganizar aqui, né? Muito bom. Você já aprendeu a montar o estilo. E outra coisa interessante aqui é que você pode selecionar isso aqui e fazer um item sumir. Sabia disso? Olha aí. Você pode vir nessa... Tá vendo essa lista aqui? Essa lista aqui, quando você clica nessa setinha aqui, você pode retirar itens da tabela. Você pode ocultar itens. Quando está marcado, está exibindo. Quando está desmarcado, está ocultado.
Vou exibir todas para finalizar. Qualquer dúvida, entre em contato, envie mensagem caso você tenha concluído a aula, caso você tenha chegado ao final. Dica: Matheus, eu cheguei ao final da aula 2. É muito interessante, porque assim eu vou ter uma noção de quem está indo até o final da aula, de quem não está indo. É muito importante também que você envie as suas dúvidas, envie sugestões de melhoria. Eu recebi suas mensagens, eu recebi as sugestões de melhoria, eu quero dizer isso, inclusive eu quero agradecer por isso, fiquei bastante feliz. Eu não esperava, apesar de tanta gente ter escrito, tanta gente enviando mensagem, muita gente enviou mensagem, que é bem legal. E eu recebi várias sugestões de melhorias e vários também elogios às aulas. Muita gente gostou do conteúdo, muita gente aprendeu muita coisa e eu espero que você também esteja aprendendo. Se você tiver uma dúvida, envie sua dúvida, eu vou enviar uma resposta para você, não tem problema. Se você enviou sua sugestão de melhoria, eu quero dizer para você que sim, eu estou levando totalmente em consideração e sim, eu pretendo melhorar todas as questões que foram sugeridas de melhoria, mas né, tudo esse processo de melhoria leva um tempo, então talvez eu só consiga melhorar a partir aí da segunda turma, a partir de outros momentos. Então eu agradeço pela sua presença. Tchau, até a próxima aula, muito obrigado e eu espero você na aula 3. Não se esqueça de olhar a sua caixa de spam e entrar no Facebook e no YouTube, caso queira aprender um pouquinho mais depois da finalização do curso. Excel para Humanos, meu nome é Matheus e tchau.